Vamos a Brasília mais uma vez. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal analisa hoje o relatório do Código Eleitoral e a votação deve acontecer amanhã. Direto de Brasília, Aline Becht chega com as informações. Oi, Aline, bom dia. Olá, bom dia, Soraya, a você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, esse projeto está sendo elaborado agora pelo senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e ele está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Caso ele seja aprovado ali na comissão, ele vai para votação em plenário e aí, se sofrer modificações por parte dos senadores, ele retorna para a Câmara dos Deputados, porque foi de onde ele saiu. E dentre os principais pontos ali de mudança desse projeto relacionado ao Código Eleitoral, a principal delas trata-se sobre a mudança na prestação de contas durante a campanha, porque hoje a legislação eleitoral ela exige que os candidatos apresentem um relatório de prestação de contas no meio ali do período da campanha eleitoral. E aí, no caso agora, os senadores acabam prevendo nesse texto que o relatório só precisaria ser ali, no caso, apresentado pelos candidatos durante a campanha, depois do primeiro turno das eleições e depois do segundo turno também, ou seja, 30 dias após o primeiro turno das eleições e 20 dias após o segundo turno. Esse seria o prazo que eles teriam agora de acordo com esse texto. O senador Marcelo Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que sugeriu essa proposta, e ele argumenta que essa exigência da Justiça Eleitoral em apresentar o relatório de prestação de contas dos recursos recebidos ali para a campanha eleitoral durante a campanha, bem no meio da campanha, acaba criando uma burocracia desnecessária para os candidatos. Já Marcelo Castro, o senador, defende que isso ajudará os candidatos a focarem mais em suas campanhas políticas. No entanto, em contrapartida, existem outros parlamentares críticos a essa proposta que sinalizam, alertam que caso essa modificação seja feita, isso pode dificultar ali a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral em casos de desvio de recursos públicos ali em relação ao fundo partidário e ao fundo eleitoral também. Mas a justificativa para essa mudança aí de apresentação do relatório, segundo o senador Carlos Viana, é de que quando essa regra foi criada, a campanha eleitoral tinha uma duração de 90 dias. Hoje, a campanha tem uma duração de 45 dias. E aí, segundo os senadores, seria viável fazer essa modificação aí. Mas essa proposta, ela acaba mantendo a obrigação de informar a Justiça Eleitoral, ou seja, o candidato tem de informar em até 3 dias ali sobre os recebimentos do fundo partidário e também do fundo eleitoral. Dentre outras propostas também dentro do Código Eleitoral, eles trazem a reserva de 20% das vagas no Legislativo para mulheres e também sobre condenados à inelegibilidade, que aí ficam 8 anos sem concorrer a nenhuma eleição. Sobre a tramitação no Senado Federal, o relatório vai ser lido hoje na CCJ, como você bem disse, caso não haja nenhum pedido de vista por parte dos outros senadores, ou seja, mais tempo para análise do projeto de lei. Se aprovado, ele segue para votação em plenário. Se sofrer modificações, ele retorna para a Câmara dos Deputados. E aí, essa proposta, a expectativa é de que ela passe a valer a partir das eleições de 2026. Por isso, então, essa tramitação mais célere por parte dos senadores é um projeto prioritário para Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, e também para a maioria dos partidos, mas em contrapartida, o PT e o PSB estudam pedir mais audiências para discutir esse projeto antes dele ser aprovado no Senado Federal. Mas a expectativa hoje é de que ele seja lido e votado na CCJ. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Vamos já chamar os nossos comentaristas mais uma vez para repercutir esse tema, começando aqui pela Deise. Deise, se esse projeto for aprovado, representaria um avanço aí no sentido da transparência nas eleições e que tipo de impacto poderia ter nas eleições do ano que vem, 2026? Soraya, não apresentaria um avanço, não, né? Porque esse projeto ele é mais do que um rito legislativo. Ele é uma tentativa do Congresso Nacional de reescrever as regras do jogo político com base em lógicas de autorregulação.
É óbvio que tem medidas aí como reserva de cadeiras para mulheres, a quarentena para magistrados e militares, elas são avanços civilizatórios, mas o projeto ele escancara uma tensão central da democracia representativa, que é quando os próprios beneficiários do sistema eles moldam as suas salvaguardas. Então o risco de captura institucional é muito alto nesse projeto. Então não acredito que vá melhorar alguma coisa, embora o Código Eleitoral ele deva ser modernizado, sim, mas eu não acredito que assim, às pressas, nas vésperas de um ano eleitoral, baseado nessas lógicas de autorregulação, eu não acredito que isso vai ser o melhor para a população e para a sociedade brasileira. E eu nem vou falar de um risco maior ainda, que é essa pressa, né? Um texto de mais de 600 páginas, cheio de mudanças extremamente sensíveis, ele não pode ser votado assim sem um debate qualificado, não assim às pressas para valer já no ano que vem. Então, acho que esse debate ele já começou do lado errado. Pois é, Deise, a gente vê esse esforço do Congresso Nacional para atender aos interesses realmente dos próprios congressistas, porque com a formação agora ainda mais dos grandes blocos dos partidos, com essa federação entre progressistas e União Brasil, que deve trazer também republicanos, a gente vai ver que esses grupos ficam extremamente poderosos e não votarão absolutamente nada que não atenda aos interesses deles. E o interesse deles não é o interesse da renovação, da modernização, é simplesmente facilitar a vida para que eles permaneçam no poder e que seus partidos sejam menos expostos a punições por não cumprir regras de uma eleição civilizada. Mesmo essa questão da reserva de 20% das cadeiras para as mulheres. Desculpa, mas esse não é o problema. O problema é a conscientização que precisa acontecer para que até as próprias mulheres passem a votar em mulheres. Porque a representatividade do povo brasileiro vai se dar à medida que o próprio povo perceber quem de fato são ou podem ser os seus melhores representantes. Isso claramente não está acontecendo. Compra de votos no Brasil está cada vez mais forte. Nós retrocedemos desde as eleições de 2018, que talvez tenha sido aquela de maior visão ideológica das últimas eleições que tivemos desde a Constituição de 1988. O Brasil precisa se modernizar e se consolidar como uma democracia em que a população tem consciência do seu papel durante o processo democrático e não simplesmente ficar servindo a essas regras que são estabelecidas por esses barões da política brasileira que simplesmente se recusam a largar o osso.